Pois é, de volta às relações Brasil-Estados Unidos, não foi só o presidente da Câmara que não gostou da visita de Mike Pompeo a Roraima. E agora, os senadores cobram explicações do ministro Ernesto Araújo. Ainda Brasília, aqui no Jornal da Manhã, agora Levi Guimarães. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai depor no Senado para explicar a ida do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, à fronteira de Roraima com a Venezuela. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores da Casa, que fez a primeira reunião semipresencial desde o início da pandemia. A ida de Ernesto Araújo está marcada para quinta-feira, às 10 da manhã. Por não se tratar de uma convocação, ele não seria obrigado a ir, mas o ministro já anunciou que aceitou o convite. A visita do secretário americano foi criticada pela maioria dos membros da comissão, que classificaram o ocorrido como um desrespeito à soberania brasileira. A proposta de votação veio do senador Teomário Mota, do PROS. Na hora da crise, do pico da migração, os Estados Unidos não estava presente, não ajudou. Aí, de repente, que nós resolvemos a questão da pandemia, que nós resolvemos a questão da migração, que agora as fronteiras estão fechadas, não está entrando quase ninguém. Aí chega o seu Pompeu lá, oferece uma migalha de $30 mil. Vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do DEM, também de Roraima, disse não concordar com o tom adotado por Mike Pompeo. Mas para ele, a postura não foi reforçada pelo governo brasileiro. Acompanhamos pela imprensa as suas palavras, que foram duras, absolutamente duras, mas que em nenhum momento, no meu entender, teve o apoio do governo brasileiro. E que não pode realmente se transformar num grande conflito diplomático, não é? Ex-chanceleres também criticaram a situação e lembraram o fato de ela ter ocorrido às vésperas das eleições americanas. No entanto, para o vice-presidente Hamilton Mourão, a visita não teve caráter eleitoral. Os Estados Unidos, acho que isso é desconhecer os Estados Unidos, né? E até por não respeitar o povo americano, né? Como se o povo americano fosse gado, né? Que fosse, vamos dizer assim, ter alguma vantagem nessa questão aí do Mike Pompeo e até lá Roraima. Não vê nada demais nisso aí. Nesta segunda-feira foi revelado um erro de tradução de uma fala polêmica de Mike Pompeo. Quando o secretário foi questionado se o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cairia em algum momento, a resposta foi traduzida como: a gente vai tirar essa pessoa e vai colocar no lugar certo. A tradução correta é: o trabalho será incansável e chegaremos ao lugar certo. De Brasília, Levi Guimarães. Pois é, né? É impressionante como tantos políticos, né, o presidente da Câmara e senadores saíram da toca para defender o país amigo. Na verdade, o regime deve ser amigo deles, né? O regime ditatorial socialista de Nicolás Maduro. É impressionante como os humanitários não levam em conta que os Estados Unidos estão desde o início tentando acolher, aliás, esse é o nome da operação, acolhida, né, aqueles venezuelanos que fazem parte do povo venezuelano perseguido e torturado pela ditadura, como até a ONU reconhece com atraso de uma década, né, e que participa junto com o Brasil, então, de uma operação para acolher esse povo. Achar que isso aí é uma grande força eleitoral do Trump nos Estados Unidos é balela, realmente é desconhecer os Estados Unidos. Né? É uma viagem simbólica entre o Brasil e os Estados Unidos, não tem nada demais. O Mike Pompeo fez uma cortesia, ofereceu a visita, né? Uma coisa oficial, ao contrário de alguns aí que recebem na surdina, né? E todo mundo agora preocupado com soberania dos povos. Isso não é soberania dos povos. A Venezuela não tem soberania dos povos. O povo está sob uma ditadura. E esse pessoal está chamando de país amigo esse regime aí do Nicolás Maduro. Talvez sintam saudades do PT, que trouxe para dentro do Mercosul a Venezuela chavista, né? Vá de retro a Satanás. Em linguagem militar, esta visita do Mike Pompeo se chama inquietação. Ele não veio só ao Brasil. Ele visitou outros países que fazem fronteira com a Venezuela. Insinuou, não disse claramente, a possibilidade de intervenção americana a vias de fato, ou seja, conflito armado. Eu vejo, Constantino, esta reação do Congresso Nacional
como um tipo de ciúme, porque geralmente o protocolo manda que os secretários de Estado norte-americanos são figuras importantes, que venham também no Congresso Nacional, que passem pelos senadores e deputados. Mas a missão de Mike Pompeo aqui era exatamente outra, veio conhecer a fronteira. É bom dizer que a Constituição brasileira coloca logo no início, no artigo 4º, as relações internacionais. E lá estão vários incisos que mostram que o Brasil opta por não fazer interferência, de lutar pela paz, mas também lutar pela autodeterminação dos povos e democracia. E isso não está acontecendo na Venezuela. Agora, me cabe adiantar aqui que o ministro da Defesa, ministro do Exército e a cúpula do governo não quer nem pensar em conflito armado aqui com a Venezuela. Isso só não está descartado porque a inteligência diz que nunca se deve descartar uma situação assim, o conflito armado. Mas o Brasil não pensa nessa possibilidade, não. Eu pesquisei aqui, descobri que ninguém tem certeza de como está a Venezuela agora em termos de armamento.